Pessoal, boa noite. Quero agradecer hoje o Alessandro e o Thiago por aceitarem o convite de virem aqui dar a palestra para a gente, né, no nosso 7º Simpósio da Engenharia Agronômica da Unicep. Obrigada, Thiago, obrigada, Alessandro, por aceitar o convite. E aí, então, o Thiago, né, ele é engenheiro agrônomo, e ele atualmente trabalha na Dissolo como laboratorista, e ele tem graduação pela Universidade Federal de Alagoas, mestrado e doutorado em tecnologia de sementes pela Unesp de Botucatu, né, Thiago? Isso. O Alessandro, engenheiro agrônomo também, né, graduado na Faculdade de Agronomia Dr. Francisco Maeda, em Ituverava, e é gerente de produção de sementes da Dissolo. Exatamente. Ótimo. Obrigada, gente. Qualquer coisa eu estou aqui, só vou desligar minha câmera, mas estou à disposição. Vou ajudando, depois vamos deixar as perguntas para o final, é isso, né? Isso. Tá. Vou ajudando no final. Se precisarem, só avisar. Obrigada, gente. Boa palestra. Obrigado. Quero dar uma boa noite a todos que estão aqui conosco nessa palestra, alunos, professores, profissionais. Agradecendo o convite para participar do Simpósio de Agronomia. Estamos felizes por estarmos aqui, agradecendo a Unicep, agradecendo a professora Cris por nos convidar. Bom, então vamos começar a nossa apresentação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sucesso no campo, conhecendo a qualidade de semente. Daqui a pouquinho, durante a apresentação, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa empresa, vamos falar um pouquinho o que a gente trabalha, tá? Que está relacionado totalmente com a nossa apresentação. Vamos começar então a nossa apresentação. Antes de falar sobre o sucesso da lavoura, a gente precisa compreender quais são os fatores que podem influenciar no sucesso da lavoura, né? Essa é a nossa pergunta inicial e essa pergunta vai nortear a nossa apresentação. Todo mundo sabe que as plantas necessitam para sobreviver de 4 componentes, podemos falar assim: luz, temperatura, água e nutrientes. A intensidade e a duração da radiação do sol, elas são bases energéticas para a planta, né? Através da fotossíntese, então, a planta pode acumular carbono para o seu desenvolvimento. A radiação do sol, ela influencia diretamente a temperatura. A temperatura nas plantas é importantíssima para o funcionamento das enzimas, que servem para a parte do desenvolvimento em si da planta, né? Observando luz, temperatura, vamos para a água também. A água é outro fator importante para o sucesso da nossa lavoura, né? A água está relacionada a todo o processo metabólico da planta. Se faltar água na semente, vai faltar todo a ativação de várias enzimas, o desenvolvimento da planta não vai crescer. Então, o que acontece? Como você pode observar aqui nessa slide, a planta ela necessita dessa água tanto para a transpiração da planta, que ajuda o movimento da água na planta, e também na absorção de nutrientes do solo. Então, a transpiração e a absorção de nutrientes do solo estão relacionados, tá? E se ocorrer, por acaso, um déficit hídrico no nosso sistema de produção, Não. Solta a mão. a gente faz. Microfone. Sim. Pergunta se melhorou. Melhorou? Melhorou.
Passou o eco agora. Perfeito, então. Então, como eu estava falando da parte do fornecimento de água, um dos componentes necessários para o sucesso da lavoura, né? Então, quando falta água, quando acontece um déficit hídrico dentro do campo, há uma diminuição da evapotranspiração, consequentemente, uma diminuição do desenvolvimento potencial da planta e reduzindo, assim, a produção da cultura. Outro componente importantíssimo para o sucesso do nosso campo são os nutrientes. Então, os nutrientes têm a função de regular o metabolismo da planta, eles são essenciais para que a planta atinja seu estado de maturação. Os nutrientes também asseguram sua qualidade estrutural e fisiológica da planta, toda a parte estrutural da planta são os nutrientes que dão esse suporte, e também os nutrientes afetam diretamente a sua produtividade. Se a gente for falar em relação ao sucesso da nossa lavoura, existe um triângulo que a gente pode falar, que pode resumir todo esse processo que eu estou falando para vocês. Então, o clima, o solo e a planta, a própria planta, ela está relacionada com o nosso sucesso no nosso campo. O clima está relacionado com a radiação, temperatura, precipitação pluvial, o solo, fertilidade e acidez. Todos esses componentes estão interligados, né? Tipo, se houver acidez no solo, consequentemente não vai ter a disponibilidade de nutrientes para a planta. Então, esses fatores trabalham juntos. Em relação à planta, a gente pode trazer alguns pontos interessantes, que é cultivar. A cultivar, ela interfere diretamente no sucesso da lavoura, porque existem cultivares que são mais aptas para algumas regiões do que para outras. Em relação à qualidade das sementes também, é um outro ponto interessante que nós vamos debater aqui na nossa apresentação, que é o foco da nossa apresentação, a qualidade de sementes. Uma semente, para uma lavoura dar certo, é necessário que a semente que vai ser utilizada seja uma semente de boa qualidade. Outro ponto interessante é a implantação da cultura. Aí a gente pode ver o espaçamento da cultura, a população de plantas, tudo isso está relacionado à implantação da cultura. E o manejo da cultura em si. Então, todo esse processo de controle de plantas daninhas, de pragas e doenças. Então, todo esse processo de manejo também pode afetar nossa produção no final. Dentro do ponto que nós estamos falando da planta, nós vamos focar na semente, que é a base do nosso estudo de hoje. Então, a semente ela é o principal insumo para a implantação de uma lavoura. Então, a gente pode ter um solo bem adubado, sem acidez, as condições climáticas ideais. Mas se a gente não tiver uma semente de boa qualidade, pode ter certeza que o nosso resultado não vai ser satisfatório. Então, a semente é a grande estratégia para grandes produtividades. Quando a gente pensa em uma grande produção, quando a gente pensa de ter uma alta produtividade, a gente precisa escolher uma semente de boa qualidade. É necessário a gente conhecer um pouquinho do nosso material de estudo, que é a semente. Então, a semente compreende uma estrutura biológica bem complexa, né? Toda a parte do desenvolvimento da semente, a parte de maturação de semente, ele é bem complexo. É por isso que nas faculdades existe uma disciplina só de tecnologia de sementes, porque a parte de formação, a parte de desenvolvimento, a parte de maturação e tantos outros pontos da semente são bem amplos e bem complexos, que nessa apresentação não vamos poder falar tudo, né?
mas a gente precisa entender que a semente ela é dividida em 3 partes: tegumento, tecido de reserva e eixo embrionário. Se você olhar um pouquinho aqui na apresentação, você pode ver qual a função de cada parte dessa semente. O tegumento já tem função de cobertura protetória. Então, ele protege as partes internas contra os choques e abrasões. Também, o tegumento tem a capacidade de regular a velocidade de hidratação da semente, que isso é algo muito importante. Se a água entrar com muita velocidade na semente, vai causar danos mecânicos nesse tegumento, diminuindo a qualidade dessa semente. Também o tegumento é responsável por regular a velocidade das trocas gasosas e também regular a germinação, causando dormência. Então, em algumas espécies, o tegumento ele é responsável por causar dormência nessas sementes. Outra parte da semente muito importante é o tecido de reserva, que é onde estão os nutrientes que vai nutrir o embrião que está no processo de desenvolvimento, né? A germinação nada mais é que uma retomada do crescimento do embrião, né, até a sua protrusão radicular. Existem 3 tipos de tecido de reserva: os cotilédones, endosperma e perisperma. E temos a parte principal da semente, que é o eixo embrionário. Se essa parte for danificada, pode ter certeza que a semente ou vai morrer ou vai causar danos de anormalidade nessa semente. É uma parte vital do embrião e só ela tem essa capacidade de crescimento. Então, o embrião possui um tecido meristemático que está em processo de divisão constante, né? Esse processo de crescimento que faz o embrião romper o tegumento e acontecer a germinação. Bom, o que podemos esperar então de sementes de boa qualidade? Está passando aqui os slides sozinho, pronto. Então, o que podemos esperar das sementes de boa qualidade? Sementes de boa qualidade, ela nos fornece plântulas fortes, vigorosas e bem desenvolvidas. Se a gente for observar uma semente de boa qualidade no campo, a gente vai olhar que ela tem uma maior velocidade de emergência, um maior desenvolvimento de plantas, um maior desempenho das plantas e, consequentemente, uma maior produtividade. Então, essa é o nosso norte: ter sementes, plântulas fortes, vigorosas, que possam germinar e também resultando numa maior produtividade. Aqui tem uma foto que você pode observar, 2 campos, um ao lado do outro, onde a parte superior você vê sementes vigorosas e na parte inferior sementes com baixo vigor. Você pode observar aí nessa foto que existe muita falha no estande, nessa parte inferior, uma desuniformidade também das plântulas, enquanto sementes vigorosas produzem plântulas mais fortes, uniformes e, consequentemente, se a gente for deixar andar esse processo aqui desses 2 campos, com certeza a parte superior vai dar uma maior produção pela quantidade de planta resultante. Então, vamos falar sobre qualidade de sementes, que é o que nós iremos, é o ponto central da nossa apresentação. Quando falamos de qualidade de sementes, nós precisamos pensar que qualidade de sementes são atributos de qualidade. Então, qualidade de semente, quando eu penso em qualidade de semente, eu tenho que pensar que para a semente ser de boa qualidade, ela precisa ter uma boa qualidade genética, uma boa qualidade física, uma boa qualidade fisiológica, uma boa qualidade sanitária. São os componentes de qualidade de sementes. São 4: genética, física, fisiológica e sanitária. A qualidade genética está relacionada com potencial produtivo, resistência a pragas e doenças, entre outros. Quando falamos de qualidade física, podemos observar alguns pontos, como o teor de água, tamanho, cor e densidade de semente. A qualidade fisiológica são 3.
germinação, vigor e longevidade. Igualdade sanitária está relacionada com a ocorrência de micro-organismos e insetos nas sementes. Nós vamos falar um pouco nesse momento sobre a qualidade fisiológica da semente. Tá? Como eu falei para vocês, a qualidade fisiológica é representada pela germinação, vigor e longevidade de sementes. Então, existe uma diferença entre eles, né? A germinação, pelo olhar da tecnologia de sementes, ela é definida como a emergência e desenvolvimento de estruturas essenciais do embrião, originando uma plântula normal. Então, a gente pode olhar a germinação por dois pontos. Pelo lado botânico, pelo lado da tecnologia de sementes. Pelo lado botânico, a gente observa que a germinação começa quando já a semente começa a embeber e começa todo o processo de crescimento do embrião. Para os botânicos, isso já é germinação. Mas para a tecnologia de semente, germinação ela precisa apresentar uma plântula normal. Se acontecer a protrusão da radícula e ela não apresentar estruturas bem definidas, como parte aérea e raiz, ela não é considerada germinação. Então é bem interessante a gente notar isso, essa diferença entre germinação pelo olhar botânico e a germinação pelo olhar da tecnologia de sementes. Só é germinação quando uma plântula apresenta como normal, com todas as estruturas essenciais, parte aérea e parte radicular inteiras. O vigor de sementes é um conjunto de propriedades que determinam a atividade e desempenho. Como a germinação, ela observa o desempenho da semente em condições ótimas, tipo aquela temperatura ideal para aquela semente, o vigor é totalmente diferente. Ela é um conjunto de propriedades que visa a variação de condições de ambiente. Um exemplo, que é o vigor. Vocês vão compreender mais à frente sobre essas propriedades. Se eu tenho 2 lotes de sementes, esses 2 lotes passam por uma situação de estresse, num calor de 35 graus. E depois a gente vai colocar essas sementes para germinar. O lote 1 apresentou uma germinação de 90% e o lote 2 apresentou uma germinação de 50%. Logo, podemos concluir que a que apresentou germinação de 90% após passar por esse estresse apresenta um maior vigor. Então, o vigor são propriedades que vão determinar esse potencial de germinação em diferentes condições do ambiente. Ok? E a longevidade de sementes é a habilidade das sementes se manter viáveis durante o armazenamento. Vamos começar a falar sobre a germinação. A porcentagem de germinação, o teste de germinação, é a avaliação primária que precisa ser feita nos lotes de sementes. Tá? Existe uma instrução normativa no MAPA, a instrução normativa 45 de 2013, que ele traz a germinação mínima para que essa semente possa ser comercializada. Né? Então, como vocês podem observar aí, a semente, cada espécie tem uma germinação mínima. Para a soja 80%, para a milho 85% e por aí vai. Né? Se uma semente de soja tiver uma germinação menor que 80%, ela não pode ser comercializada como sementes, porque, devido à instrução normativa pelo MAPA, só é considerada semente e pode ser comercializada com essa germinação mínima. As empresas prezam por germinação acima de 90%. Tá? Então, explicando melhor sobre a germinação, é um fenômeno biológico que pode ser considerado tanto botanicamente, como eu falei, que é retomada de crescimento do eixo embrionário com consequente rompimento do tegumento pela radícula. Então, a semente ela vai perdendo água, a semente nunca deixa de respirar. Existe só uma diferença entre quando a semente está com muita água, ela está com um processo de respiração muito avançado. Quando a semente perde água, está numa porcentagem de 10, 12, 13%, ela
não cessa suas atividades metabólicas, mas ela diminui ao máximo. Então, botanicamente, a gente observa a germinação como uma retomada de crescimento. Se uma semente começar a embeber, ela já vai começar a respirar e ela já vai começar o seu crescimento normal, o embrião. Em relação à tecnologia de sementes, a germinação é reconhecida desde que as plantas apresentem tamanho suficiente para que se possa avaliar a normalidade de suas partes e a sua possibilidade de sobrevivência. Aqui é o processo de germinação na visão botânica. É interessante a gente falar bem rápido aqui sobre isso, mas é bom a gente observar porque são as etapas que acontecem durante a germinação. A gente observa, a gente coloca a semente para germinar, a gente só vê a protrusão, depois o crescimento da plântula, mas dentro da semente existe um mundo de acontecimentos, né? Então é interessante de olhar aqui esses acontecimentos. Tá? Primeiro acontece a hidratação e absorção de água, hidratação dos tecidos, absorção de oxigênio. Com isso tudo, começa a intensificação das atividades, a digestão das reservas, o início da multiplicação e o crescimento celular, a diferenciação celular, o aumento do conteúdo dos açúcares e, consequentemente, a emergência dessas plântulas. Podemos colocar aqui como se fosse a protrusão radicular. Então, segundo Popges, 1977, também é um processo, mas ele coloca em outras palavras. Primeiro acontece a embebição, que é a entrada da água na semente. Né? Com isso, aumenta a respiração, a semente começa a respirar uma maior porcentagem, a síntese de enzimas, depois acontece a digestão enzimática, mobilização e transporte das reservas, assimilação metabólica e, consequentemente, o crescimento e diferenciação dos tecidos. Agora, nesse momento, você vai observar, não sei se quem está nos acompanhando já teve uma aula sobre sementes, né? Mas esse gráfico que vai ser mostrado daqui a pouco, todas as aulas de sementes precisam ser mostradas, né? Que são as 3 etapas, segundo Bell Black, em 1978, que é formado pela embebição, o processo bioquímico preparatório, que é a indução do crescimento, e a produção radicular, que é o crescimento visível da radícula. Aí você pode ver o padrão trifásico da semente, da embebição. O primeiro é a embebição, acontece uma captação rápida de água, uma absorção bem rápida de água nessa primeira fase. Depois existe um equilíbrio e logo após começa um aumento, mais uma vez, da embebição, da absorção de água. Essa terceira fase, como a gente já falou, é o processo que a gente consegue ver a germinação visível, onde a radícula já está à mostra, né, fora da semente. Aqui é um gráfico, uma tabela de Silva 2014. Aqui é interessante, eu coloquei aqui só para você observar que nessa tabela existe uma propriedade de vigor, né, que é a porcentagem de germinação da primeira contagem. Vocês vão ver daqui a pouquinho que os testes de vigor são bastantes. Existem vários testes de vigor e todos eles, as propriedades, podem passar para o produtor qual realmente é o vigor dessa semente. Tá? Pode observar aqui, deixa eu dar uma olhadinha mais de perto, existem 4 lotes aqui de sementes, são 4 cultivares de feijão. Tá? Você pode observar que acontece, o primeiro é a germinação, depois a primeira contagem de germinação e também envelhecimento acelerado. Esses dois, que é a germinação, a primeira contagem de germinação é um teste de vigor, e o envelhecimento acelerado é outro teste de vigor. Tá? Então a gente pode observar o vigor do nosso lote de semente através de diversos testes. Então, o vigor de sementes,
ele pode ser afetado pelo fator genético. Durante também a produção, o vigor pode também sofrer uma redução através de alguns processos, né? Desenvolvimento da semente, a maturidade da semente. Danos mecânicos podem causar redução do vigor da semente, a densidade e o tamanho de semente. Os insetos, os micro-organismos também presentes na semente podem reduzir o vigor. E também a idade da semente é outro ponto que pode reduzir o vigor da semente. Rapidamente aqui nessas tabelas nós podemos observar também outros testes de vigor. Temos a primeira contagem. Lá embaixo existem outros testes de vigor: comprimento de planta, massa seca das plantas, quantidade elétrica. Então todos esses testes eles vão mostrar qual é o lote ou qual cultivar é mais vigorosa. Então o teste de vigor sempre é um teste comparativo, muitas vezes. Tá? Se você tem 2 lotes que apresentam a mesma germinação, às vezes o vigor é diferente. Existem 2 cultivares com a mesma germinação, mas o vigor pode ser diferente. Então, lembrando que a germinação sempre é em condições ideais. O vigor não. O vigor são em condições subótimas. Então, para o produtor, interessante é conhecer o vigor da semente, porque a realidade do campo é totalmente diferente de uma realidade de laboratório. No laboratório a gente coloca todas as condições, temperatura, umidade perfeita. No campo não tem isso. Então, o produtor, é bom conhecer o vigor da semente, porque vai retratar o que acontece mesmo lá no campo, e não a germinação. Está falando das quantidades de testes que tem de vigor, é que a gente pode observar que os testes de vigor são separados em 3 grupos. Os testes fisiológicos, os bioquímicos e os testes de resistência a estresse. Os testes fisiológicos, como eu falei para vocês, a gente mostrou lá na tabela, a primeira contagem de germinação. Assim, toda espécie, para fazer um teste de germinação, ela tem 2 contagens. Né? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui temos um livro chamado RAIS, Regras de Análise de Sementes. Aqui tem tudo que você precisa saber sobre sementes, como fazer os testes. Então aqui tem um capítulo sobre germinação e mostra uma tabela de todas as espécies, mostrando a temperatura ideal para a semente, né, daquela espécie, e também a primeira contagem e a contagem final. Então, o teste da primeira contagem é um teste de vigor, por quê? É um teste de velocidade. Se aquele lote tiver uma maior porcentagem na primeira contagem, maior do que o outro lote, isso quer dizer que esse lote é o mais vigoroso, porque ele teve uma maior velocidade de germinação. Né? A velocidade de germinação também é um outro teste de vigor, tanto a velocidade de germinação como a velocidade de emergência de plântulas. Existe um cálculo aí que se faz nesse teste, mas também é relacionado com a velocidade. Né? As sementes que com a maior velocidade de germinação são as sementes mais vigorosas. Crescimento de plântulas maiores, né? Aí entra a parte de medir parte aérea, raiz. Então, a semente a plântula com a maior parte aérea ou o maior sistema radicular são sementes mais vigorosas. Transferência de matéria seca, teste de produção da raiz primária, fechando os testes fisiológicos. Temos os testes bioquímicos também, tetrazóleo, que é um teste de viabilidade para muitas espécies, para mostrar se a semente está viva ou está morta, mas para a soja é utilizado como um teste de vigor. Existe todo um livro da Embrapa com todo o procedimento de observar a divisão das classes de vigor. Né? Existem também outros testes, como quantidade elétrica e lixiviação de potássio. Existem também os testes de resistência a estresse, envelhecimento acelerado, deterioração controlada, teste frio e germinação a baixa temperatura. Todos esses testes são utilizados nos laboratórios. Alguns laboratórios selecionam os testes que são mais apropriados para a sua realidade. Né? Os testes mais utilizados são o envelhecimento acelerado, né? Que colocam a semente por um período, uma temperatura elevada.
com uma umidade a 100% e depois coloca para germinar. E também, para a soja, é utilizado muito o teste de tetrazóleo como teste de vigor. Aqui é uma tabela de avaliação. E é interessante notar, eu queria que você que estivesse assistindo pudesse encontrar, diante da germinação entre os 4 testes de vigor, qual seria o lote mais vigoroso. Né? Existem 5 lotes aqui, onde a gente observa que a germinação são semelhantes à germinação. 95, 88, 88, 87, 88. Pela germinação, a gente poderia falar que todos os lotes são bons. Mas aí entra o teste de vigor. O teste de vigor é que vai mostrar realmente se essa semente é de boa qualidade. Tá? Então a gente pode observar aqui 4 testes e vamos trabalhar assim, isolando os testes para descobrir qual lote é o mais vigoroso segundo cada teste de vigor. Se a gente for pegar o teste de frio, nessa terceira coluna, a gente vai observar que o lote 2 é mais vigoroso do que os outros lotes. Se a gente for isolar o teste de envelhecimento acelerado, a gente pode observar que o lote 1 é mais vigoroso que os outros lotes. Em relação à condutividade elétrica, é o contrário. Quanto menor a condutividade elétrica, maior é o vigor da semente. É o processo contrário, porque ele trabalha com a integridade da membrana. Então, se saiu mais íons da semente, isso quer dizer que a membrana está mais deteriorada. Então, quanto menor os íons, a quantidade de íons, maior é o vigor dessa semente. Então, se a gente for observar, dentre os lotes, o lote 1 é o que apresenta maior vigor. Em relação à emergência de plântulas, o lote que apresenta o maior vigor é o lote 1. Então, a gente pode fazer isso como um controle de qualidade do nosso laboratório, para a gente ver qual é o teste de vigor que mais se adapta à nossa realidade e escolher o teste específico para cada lugar. Né? Mas se a gente for observar qual foi o lote que se apresentou melhor nos diversos testes de vigor, a gente escolheria o lote 1 como o mais vigoroso, porque ele se apresentou melhor em diversos testes de vigor. Bom, a qualidade fisiológica de semente na semeadura. Como nós já falamos, é muito expressivo a utilização de sementes de alta qualidade na parte da semeadura. Porque a gente pode observar em sementes de alta qualidade um adequado estabelecimento de plântulas no campo. É uma rápida emergência, também é uma uniformidade no campo. Sementes de baixa qualidade não apresentam isso. Né? Sementes de baixa qualidade apresentam histórias desuniformes, falhas de emergência de plântulas, consequentemente uma redução na produção. Então, em relação no início da cultura, o vigor da semente, a qualidade fisiológica da semente é importantíssimo para todo o estabelecimento da cultura. Aqui a gente pode observar os efeitos do vigor da semente, se eles podem ou não interferir na produção de plantas. Né? Então, como a gente falou, é um sistema contínuo. Né? Se a gente consegue estabelecer uma maior quantidade de plântulas no campo, manter a uniformidade no campo, consequentemente, a gente vai ter isso, colocando também as condições ambientais, né, que nós não podemos esquecer. E também as condições do solo, todos aqueles outros pontos que a gente iniciou falando. Mas, olhando para a semente, a gente necessita de uma semente de alta qualidade para que ela possa também interferir na nossa produção final. Então, os fatores que podem influenciar no nosso resultado final é a porcentagem de emergência das plântulas estatísticas, como eu acabei de falar, essa capacidade de compensação das plantas e adaptação de espaço disponível. Às vezes, tem uma planta que ficou mais isolada porque houve falha, mas ela pode compensar produzindo mais. Né? A produção individual daquela planta ela produz mais pelo espaço que ela tem, então ela pode compensar.
o órgão da planta explorado comercialmente. Claro, se a gente for pensar como posso falar, um alface, que é o produto final são as folhas. Então, com certeza, uma semente de alta qualidade vai resultar numa melhor produção, né? E a população de plantas por área também, e o grau de danos da semente utilizada para a instalação da cultura pode influenciar na produção final, pode prejudicar o sucesso da nossa lavoura. Só para a gente entender, falei para vocês no início que a semente, estudar a semente é algo muito complexo, porque são muitas realidades, né? Desde o desenvolvimento da semente, da formação da semente, desenvolvimento, até a parte da maturação. O estudo da maturação ele é muito importante para a tecnologia de sementes, porque é através do estudo da maturação que a gente pode encontrar um máximo de qualidade fisiológica da semente. Existe um máximo de qualidade durante esse processo, né? Porque a qualidade de semente ela é adquirida nesse processo de maturação. Então, existem alguns pontos aí que você vê no gráfico que são características que vão alternando conforme a planta, a semente chegar à sua maturidade. Então, o teor de água ela vai alterar, o tamanho da semente vai alterar, a matéria seca vai alterar, consequentemente, a germinação e o vigor. Então, se a gente for observar esse gráfico aí, a semente que começa já a surgir na planta, ela começa com uma quantidade de água bem superior, em torno de 80%, 90%, e no processo de maturação ela vai perdendo água, chegando aos 40% a 30% de água, né? Interessante a gente notar que chega um ponto que existe um máximo de vigor e o máximo de germinação dentro desse processo. Esse é chamado o ponto de maturidade fisiológica. O ponto de maturidade fisiológica é aquele ponto que me dá a maior germinação e o maior vigor. É o ponto ideal de colheita, mas não pode ser colhido nesse momento, infelizmente. Por quê? Porque nesse ponto, como você está vendo aí, esse círculo. Isso, obrigado. Esse aí é o ponto de maturidade fisiológica, onde apresenta a maior germinação e o maior vigor. Porém, a quantidade de água ela é muito grande. Então, não pode ser colhido nesse momento, porque pode ter vários problemas com a colhedeira, pode ter muito dano mecânico por amassamento dessas sementes, com uma quantidade de água muito superior. Pode também prejudicar no armazenamento, porque uma semente com 40%, 30% de umidade, com certeza vai perder o vigor rapidamente. Então, o que se pode fazer nessas condições é usar algum produto químico para dessecar essa planta e tentar usufruir dessa máxima qualidade fisiológica. Tá? Então, esse ponto de maturidade não é o melhor momento para colher, devido à alta quantidade de água presente na semente. E aqui é interessante que os componentes de qualidade, a gente pode observar aqui nesse trabalho de Belling entre 2013, que os componentes de qualidade não são adquiridos todos de uma vez. Existe uma sequência, né? Primeiro, a semente, durante o processo de desenvolvimento dela, ela consegue a capacidade de germinar. Depois de conseguir a capacidade de germinar, é que ela pode conseguir essa capacidade de tolerar a dessecação. Depois vigor e, por último, a semente ela adquire a longevidade. Tipo, se a gente for colocar uma semente para germinar um período de desenvolvimento X, tudo bem, ela pode germinar com uma alta porcentagem. Porém, se a gente for colocar elas em condições subótimas, ela não tem vigor ainda para suportar uma condição de um clima variado ou de uma falta de água, qualquer outra condição. Então, existe um processo, é por isso que tem que deixar a semente chegar à sua maturidade para ela alcançar todas essas características de qualidade, germinação, tolerância à dessecação, vigor e também a longevidade. Isso aqui é só para reportar o que nós falamos
anteriormente. Esse é um trabalho de 2014, não foi publicado ainda. A gente mostra aqui o gráfico da soja, dos diferentes estágios reprodutivos, do 5.1 ao 9. A gente observa uma coisa interessante, né? No lado esquerdo, a gente vê a porcentagem de germinação, e no lado direito, a gente consegue observar a tolerância à dessecação. Como nós falamos no outro slide, primeiramente, a semente consegue a capacidade de germinar. Então, a gente observa aí no estágio 5, no estágio 6, a gente vê que está se aproximando a 100% de germinação. Porém, se a gente for observar a tolerância de dessecação, ela está lá embaixo, está a 0. Então, é preciso deixar a semente maturar mais para que ela possa conseguir essa capacidade de tolerar a dessecação. Tolerância à dessecação está correlacionado diretamente com o vigor e com a longevidade. Tá? Então, esse gráfico vai mostrar isso. Qualidade genética. Então, saindo um pouquinho da qualidade fisiológica, nós vamos falar sobre outra qualidade. Nessa palestra, nós vamos falar sobre só duas qualidades: a fisiológica e a genética. Faltou a física e faltou a sanitária. Tá? A gente tenta colocar ela em outra palestra para ficar uma coisa muito grande aqui. Tá? Mas a qualidade genética é a base dos outros componentes da qualidade de sementes. Então, a qualidade genética é o todo. Todo o potencial produtivo da semente está inserido na semente. Todo o potencial daquela planta, todas as existências que aquela planta vai obter no campo, está tudo lá dentro da semente. Toda a parte de melhoramento, todo o melhoramento é feito na semente. Então, a semente é a base, ele é como posso falar? Ele que traz todos os componentes, ele que guarda todos os componentes para o sucesso da nossa lavoura. Existem alguns atributos genéticos, né? A pureza varietal, potencial de produtividade, qualidade de grãos, precocidade, tolerância a herbicida, resistência a pragas e doenças, tudo isso está contido na semente. Todos esses atributos genéticos estão numa pequena semente, tudo isso lá, né? Então, qualidade genética é importantíssimo para a gente obter grandes resultados no final da nossa lavoura. Então, a pureza varietal está relacionado com o lote de sementes, né? Às vezes acontece, a gente precisa ter no lote uma pureza varietal. Se a gente está trabalhando com aquela variedade, então é necessário ser aquela variedade. Então, como pode acontecer uma contaminação varietal, né? Se existir uma permanência de sementes em algumas máquinas e instalações. Muitas vezes acontece isso, não é o ideal, né? Na semeadura, na colheita, no beneficiamento, no transporte, são um dos pontos, são os pontos que podem acontecer essa contaminação varietal. Então, como a gente pode avaliar a pureza varietal? Existem alguns marcadores morfológicos, né? Então, a gente pode observar esses marcadores. Os marcadores morfológicos são aqueles pontos que conseguimos diferenciar uma variedade da outra. Às vezes é um milho diferente, um milho preto, um milho branco, a plântula, a estrutura, alguma parte da plântula, a planta adulta, são alguns marcadores morfológicos. Tá? Mas esses marcadores morfológicos são muito, a gente pode confundir muito. Então existem outras técnicas para avaliar a pureza varietal, como os marcadores moleculares isoenzimáticos, porém, existe um problema em relação à temperatura. As condições ambientais atrapalhar muito essa avaliação pela redução das enzimas, né? Porque a enzima ela sofre essa variação conforme a temperatura, então essa avaliação pode ser prejudicada por isso. Porém, algo novo, não é nem novo, né, mas o pessoal está trabalhando bastante, são os marcadores baseados no polimorfismo na molécula de DNA. Tá?
Então aqui está o potencial produtivo e é isso que o produtor quer. Um pouquinho mais próximo. Perfeito. Então, é o potencial produtivo que o agricultor está de olho, né? Nós podemos pensar no potencial produtivo sem olhar também a estabilidade, né? Então, aquela semente precisa me dar estabilidade nas várias safras. Se eu estou plantando aqui, eu quero que ela me dê uma grande produção nessa safra, na próxima safra também, uma grande produção. Tá? Com isso, relacionado com o potencial produtivo, existem variedades, híbridos simples, híbridos duplos, triplos, tudo isso relacionado com o potencial produtivo. As variedades, elas têm um menor custo, né? E são estáveis por alguns anos. Falando de híbridos, a gente conhece e sabe que os híbridos têm um alto vigor e produtividade na primeira geração. Porém, nas próximas, seu vigor, né, sua qualidade diminui bastante. Então, todos os anos é preciso adquirir novas sementes. O valor do híbrido é maior do que uma variedade, né? Sim. Sim. Pode fazer. Também outro ponto interessante da qualidade genética é a precocidade, né? Então, o avanço produtivo e a expansão do mercado de soja tem exigido muito dos cultivares mais precoces. Até pelo sistema de sucessão de culturas, né? As empresas têm um processo já trabalhado de adquirir cultivares mais precoces para poder aproveitar o tempo para implantar uma nova cultura no campo. Então, é necessário, os produtores estão de olho em cultivares com um ciclo precoce, semi-precoce. Como eu falei para vocês, é um menor tempo no campo, também existe a pressão de fatores bióticos e abióticos, né? Quanto mais tempo a cultura no campo, mais ela pode estar propícia a pragas, a doenças e tantos outros fatores bióticos e abióticos. Tá? Outro fator interessante na parte de qualidade genética é a tolerância a herbicidas. Né? Pode ser de ocorrência natural, selecionada em populações de espécies daninhas no campo, ou induzida por técnicas como engenharia genética. Então, existem cultivares resistentes a herbicidas, uma forma de melhoramento, de uma seleção que o próprio melhorista proporcionou, ou também ela pode ser induzida por técnicas de engenharia, né? Toda a parte de transgenia para colocar resistência nessa semente contra, não só apenas contra herbicidas, mas também contra pragas, né, e doenças também. 96% da área cultivada com a cultura de soja, né, contém soja transgênica resistente a glifosato. Tá? E, como eu falei anteriormente, todo produtor deseja uma semente que tem o potencial de ser resistente a pragas e doenças. Então, imagina a gente ter uma semente que tem essa capacidade de superar essa contrariedade no campo. Né? Então, essa parte de resistência a pragas e doenças também faz parte desses atributos genéticos que carrega. Como falei para vocês, ou pode ser através de uma seleção, ou também através de tecnologia, né? Que nós iremos falar daqui a pouco de algumas sementes, de algumas cultivares, que até nós trabalhamos aqui na empresa, que existe tecnologia de melhoramento nelas, né? Então, vocês vão conhecer daqui a pouco umas sementes de soja com tecnologia bastante promissora que ajuda nessa parte de resistência a praga, doenças e também outras qualidades. Existem também as fontes de resistência, como essas sementes podem adquirir essa resistência, né? Como eu falei para vocês,
existem variedades adaptadas com alto potencial produtivo, ou material comercial, ou também através do germoplasma selvagem. A gente pode adquirir essas variedades utilizando ou alguma parte desse material comercial ou do germoplasma, ou espécies aparentadas, através de cruzamento interespecífico, se a gente encontrar alguma espécie que tem uma característica de resistência a determinado, como posso falar, determinado herbicida, a gente pode fazer um cruzamento entre trabalho de melhoramento para que nossa cultura possa adquirir alguns genes de resistência. Ou também através de técnicas de biologia molecular e transgenia, tá? Que é o que existe muita tecnologia implantada nas sementes de soja que podem trazer todo esse benefício. Agora eu passo a bola para o Alessandro, que vai falar um pouquinho mais sobre campo de produção e tudo mais. Então, quero agradecer ao Thiago pela quantidade de informações que ele transmitiu aqui para vocês. Eu estava aqui escutando o que ele estava falando e, assim, é muito interessante, muito válido tudo que ele falou, apesar de ser um assunto assim, muito abrangente. Acho até um pouco complicado a gente conseguir assimilar tanta informação importante, assim como você conseguiu colocar aí para o pessoal. E eu vou tentar aqui rapidinho falar um pouco da parte de produção das sementes dos campos e de algumas tecnologias que estão vindo, né, para inovar a questão de produtividade nos campos de grãos aí, de sementes. Tá? Primeiro eu queria colocar esses dois mapas e mostrar para vocês o seguinte. Aqui é um mapa de Goiás e um mapa de São Paulo. Então a gente está localizado no centro do estado de São Paulo e aqui na região de Goiás, mais ou menos a uns 200 quilômetros do Distrito Federal. São regiões com altitude elevada, acima de 850 metros, e são geograficamente regiões muito favorecidas para a produção de semente, porque, como o Tiago acabou de falar ali, essa questão aí de conservação e durante esse período entre uma safra e outra, ficou com essa questão de altitude a gente consegue temperaturas um pouco mais amenas, o que favorece esse período de armazenamento das sementes, tá? Então, tanto em São Paulo quanto em Goiás, a gente tem essa condição desejável, tá? Aqui é uma foto falando um pouco da nossa estrutura. Hoje a nossa OBS aqui em São Carlos, ela é composta por 3 moedas, com capacidade para 1.500 sacos. Quando eu falo sacos, pessoal, são sacas de 60 quilos. Tá? Tem uma área coberta de 4.000 metros, 2 linhas independentes de beneficiamento e 12 silos que servem para armazenamento e secagem. Isso favorece a gente num momento em que se intensifica a colheita e a gente consegue, assim, num momento, tirar muito produto do campo, mas a gente não consegue beneficiar e classificar essa mercadoria toda de uma vez, tá? Mesmo porque os testes eles têm um certo tempo para que sejam feitos, as análises, e que nos aponte qual é a qualidade dessa semente, mensura o quanto de vigor e germinação a gente tem de cada lote ou de cada carga que está sendo recebido aqui dentro, certo? Por isso a gente faz esse segundo tombo dentro desses silos de madeira, ok? Aqui apenas para mostrar para vocês que hoje
A Dissolo, apesar da gente ter as áreas ali em Goiás e São Paulo, a gente atua de forma direta ou indireta em todos os estados do Brasil. Tá? Então, isso é uma coisa que nos traz muita alegria, porque de norte ao sul, seja vendendo direto para um produtor, tá? Ou seja através de um distribuidor, a Dissolo ela se faz presente em todos os estados hoje, onde a agricultura se faz presente, tá? Atendendo o pequeno, médio e o grande produtor rural. E a gente trabalha aqui com sementes de soja, sementes de milho, sementes de sorgo, sementes de feijão e sementes de arroz. Tá? Então, para quem não conhece a Dissolo hoje trabalha com todas essas culturas. Tá? Talvez alguém pergunte aí, nossa, o que é sorgo? Eu já vou avisar já, pessoal. Sorgo é o primo pobre do milho. Tá? Você usar essa frase assim, bem direta, mas não que seja menos importante. Tá? O sorgo, ele é, quando eu falo primo pobre, porque ele tem 30% ou 20% a menos dos nutrientes que o milho apresenta. Tá? Então, dentro de uma composição de uma ração, né, seja para aves, suínos ou bovinos, o sorgo pode vir a substituir o milho. Tá joia? Alguns números de produção, hoje a Dissolo tem o seu maior volume de sementes de milho, tá? Em segundo lugar, sementes de soja, sementes de feijão, sementes de arroz e sorgo. E a gente trabalha com essas 3 genéticas, que é a Neogen, a Cordius e a Embrapa. Falando aqui de semente de soja. Tá? Com milho, nós temos genética própria. Temos dentro da empresa hoje um departamento de melhoramento, onde é feito ano a ano a purificação, seja por retrocruzamento ou agora por seleção massal, através de um biólogo aqui na empresa, o Leonardo, gostaria de mandar um abraço para ele. E temos também parceria forte com a Embrapa nos campos de feijão, arroz, sorgo, uma empresa nacional que vem trazendo para a gente opções e para que a gente consiga oferecer para os produtores ferramentas para tentar resolver problemas e melhorar a produção. Tá? Não menos importante, a gente tem 2 outras empresas de genética de soja, a Neogen, que é uma multinacional argentina, e a Cordius, que é um braço da Corteva, tá? Que atua também com genética de soja. E falando sobre novas tecnologias, pessoal, eu não sei se vocês já participaram de eventos, mas hoje o que se tem de mais novo em tecnologia, eu vou dar um foco em soja, tá? O que se tem hoje de mais novo em tecnologia seriam as novas tecnologias para herbicida e controle de lagartas no milho, tá? Eu não coloquei nada aqui na apresentação, mas vou aproveitar e deixar aqui também algumas outras tecnologias que também estão em desenvolvimento, algumas já estão prestes a serem lançadas ou foram lançadas, estão sendo esse ano. Talvez a gente não tenha uma repercussão tão grande dessas tecnologias novas por conta dessa pandemia que a gente está vivendo e a falta de oportunidade de eventos e feiras. Acabei ali de ver ali nas mensagens uma colega falando sobre a AgriShow, né? Nós já participamos, pleiteamos até a participação nos anos anteriores agora, mas nesse momento que a gente se encontra um pouco mais robusto, com mais assuntos para até levar na feira e está atendendo melhor o pessoal que participa lá, nós não estamos podendo estar atuando por conta dessa pandemia. Em list, ok?
A soja enlist, ela vem para trazer a resistência a herbicidas diferentes, né? Então, o pessoal está muito habituado com a soja RR e a soja Pro, certo? A soja enlist, ela vem na linha de uma soja RR, porém, ela é tolerante, além do glifosato, ao glufosinato de amônia e ao 2,4-D, só que não é no 2,4-D naquele formato que a gente está habituado, é uma nova composição, certo? Então, por favor, pessoal, não vai pegar 2,4-D que vocês usam para dessecar e aplicar em cima da soja. É o sal de... esqueci o nome. Acho que é amônio. Enfim, a gente já vem na cabeça e a gente fala. Mas esses são os pontos fortes da soja enlist. A gente tem hoje a soja IPRO, que é a mais plantada hoje nas lavouras de forma comercial, e ela tem proteínas que possibilitam o controle de lagarta e ao glifosato, certo? E a gente tem a soja Conquesta E3. O que a soja Conquesta ela tem de diferente da soja enlist? Além do glufosinato, do 2,4-D e do glifosato, ela tem também duas proteínas que proporcionam resistência à lagarta, certo? E uma outra tecnologia que vem para somar é a soja Intacta 2 Extend, que além das proteínas existentes na soja intacta, ela vem com outras proteínas que possibilitam o controle de outras lagartas, certo? Como o Spodoptera, que vem causando, e eu vejo isso com frequência, pela falta, inclusive, de refúgio nas áreas comerciais de soja e Pro, tá? E essa tecnologia nova vem para ajudar a sanar esse problema que foi criado. Ok, pessoal? Então, a Intacta 2 Extend, ela pega a falsa medideira, a lagarta da soja, lagarta das maçãs e broca das axilas, além da Spodoptera iridane e da Spodoptera cosmioide, ok? Que são lagartas que migraram, elas atacam bem a cultura do milho e passaram a atacar a lagarta da soja, por conta das novas tecnologias de controle de lagarta no milho. Quem está acostumado, habituado a trabalhar com milhos híbridos, com tecnologia para lagarta, vai estar habituado a escutar a tecnologia Viptera, PWU, PW, PowerCore Ultra, que é o PWU, e agora a gente tem o Pro 2, Pro 3 e o Pro 4. Certo, pessoal? Em resumo, a gente tem a Intacta 2 Extend com uma maior atuação de controle no complexo de lagartas de soja e junto vindo as outras tecnologias, Conquesta e Intacta 2. Intacta, desculpa. Certo? A tecnologia RR junto com a tecnologia Enlist, elas vão servir de refúgio para Conquesta E3 e Intacta 2 Extend e não apresentam nenhum tipo de controle sobre as lagartas. Falando sobre os herbicidas,
A soja Enlist, ela tem controle com o uso de glifosato, glufosinato. Intacta vem com o glifosato, lagartas. Conquesta E3 com glifosato, glufosinato 2,4-D. E a Intacta 2 com o glifosato e com o dicamba. Considerações finais. Bom, pessoal, foi bem resumido o que eu quis apresentar aqui para vocês. Deixo aberto o nosso contato aqui para eventuais dúvidas. Agradecemos aí a Cris pela oportunidade. O pessoal, as meninas que estão aqui do lado com a gente, ajudaram na montagem da... As meninas que ajudaram na produção, aqui estão aqui no background, os bastidores. E é isso, alguma coisa, Thiago? Vamos abrir então com as perguntas, né? Você tem alguma pergunta aí, Cris? Vou ligar a minha câmera aqui também. A Vitória está sendo elogiada. Olha lá. Não, eu sou amiga. Quero agradecer mais uma vez vocês. Nossa! Quero agradecer mais uma vez vocês. Foi excelente a palestra. Estamos te ouvindo, Cris. Espera aí, vamos lá. Não tá? Pessoal, vocês me ouvem? Tá. Vocês não estão me ouvindo. Muito bem escutando a gente. O pessoal está escutando. Por que Cris, será? A Cris está falando alguma coisa com nós? Tô. Vocês não ouvem? Assistente. E agora, ouvem? Não dá para Não colocar ainda. na tela com aquele chuvisco colorido para quando dá problema técnico? Põe no microfone aqui. Acho Não que, é o microfone, é o som mesmo. Habilita o som aí do seu celular, que a gente pode, de repente, escutar ela pela... Fala alguma coisa, Cris. Vocês estão me ouvindo agora? Não ainda. Olha, tá tocando. Acho que é só o Alessandro e o Thiago que não me ouvem. Nada ainda. Conseguiram ouvir alguma coisa? Vai dar microfone. E aí? Agora, bom. Vocês querem fazer alguma pergunta pelo chat? Microfone. Tá ouvindo, Cris? Agora estou ouvindo vocês. Um eco, minha voz ficou várias vezes aí. Mas a gente não escuta nada. Pode deixar ligado aí, mas deixa ele longe. Não, olha. Gente, tá funcionando daquele jeito. Bom, quero agradecer mais uma vez a palestra de vocês. Foi ótima, muito boa.
Muito obrigada. E quero agradecer também Vocês conseguem ouvir agora ou não? Sim, consigo. E quero agradecer também vocês terem puxando sardinha para a minha área de especialização, que é melhoramento genético vegetal, agradecer de terem falado tantas coisas importantes ligadas ao melhoramento genético vegetal, né? Espero que meus alunos lembrem de tudo que eu falei nas aulas para eles, que está bastante relacionado com o que vocês falaram aí hoje. O som de vocês... Aí. Maravilha, a gente agradece por ter participado. Agora vamos ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Eu gostaria de falar alguma coisa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, meu nome é Nicola de Salvo. Eu sou pai do Alessandro e fundador da Dissolo Sementes, há 42 anos atrás. Ai, então, eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o Tiago pela excelente apresentação, parabenizar o Alessandro também pela apresentação. Eles estão levando o nome da Dissolo aonde eu assim desejava que fosse levado realmente, com muita competência, muita técnica, muito trabalho. Agradecer as meninas técnicas, agrônomas também, a Paloma e a Vitória, que ajudaram a confeccionar esse trabalho. Então, eu acho que eles estão de parabéns. E muito obrigado a você, Cristina, por essa oportunidade dada para a Dissolo, para a apresentação desse trabalho. Eu só tenho que agradecer a todos vocês. Meu muito obrigado. Eu que agradeço, senhor Nicola, inclusive pelo senhor receber nossos alunos tão bem aí na empresa. Eles adoram fazer estágio aí, eles adoram trabalhar aí. Muito obrigada. Ok. Vamos ver, acho que tem perguntas aqui no chat. Tinha uma lá em cima sobre dormência, mas acho que já foi respondida, né? Às vezes o chat demora um pouco para chegar para mim, chegar antes para vocês. O Luiz Felipe Braga mandou parabéns para o senhor Nicola, que é um grande legado, motivo de orgulho para São Carlos e para o Brasil. É mesmo. Posso fazer por áudio, Cris? Pode, Luiz, fica à vontade. Eles estão me ouvindo? Então. Primeiramente, obrigado pela palestra, foi muito boa, um tema bem interessante, eu já tinha comentado com a minha turma antes. A minha pergunta é um pouco mais visionária, assim, pensando à frente. Eu ouvi hoje do Francisco Turra, né, que foi o presidente da BTA ali, que antigamente as pessoas plantavam semente de tâmaras e não colhiam os frutos. E hoje, sim, planta-se tâmaras e colhem-se os frutos, né? Pensando em toda a tecnologia, o avanço que teve, né, da velocidade de plantio e colheita. O que ainda a tecnologia não conseguiu fazer em relação à semente avanço? O que falta ainda?
Acho que travou a câmera deles. Está me ouvindo, Cris? Agora sim. Ficou travado um tempo. Tá, a pergunta foi: falta para semente? Eu não entendi. Pode repetir, por favor? Luiz, ele não deu para eles entenderem direito a pergunta. Você não quer repetir, fazendo um favor? Fernando? Repito, Cris, preferi por áudio, que é meio grande, né? Eu gostaria de saber o que falta ainda de tecnologia para melhorar, acho que o tempo, né, de colheita e produção, do tempo do plantio até todo o processo de produção até a colheita. O que ainda a tecnologia não conseguiu fazer e tem esse espaço de melhorar? Tá. Vamos lá. Eu vou falar uma coisa que a agricultura está diretamente tem uma dependência que a gente ainda não tem nenhuma tecnologia para poder resolver, que é o problema de chuva. Então, acho que existem até algumas teorias ou práticas que dizem que se você jogar dentro de uma nuvem carregada, algum tipo de partícula como ureia, você consegue descarregar ele na água, né? Mas dentro da cadeia produtiva, né? São inúmeras tecnologias utilizando para maximizar a produtividade, tá? Então, assim, desde o plantio direto, e meu pai que está aí presenciou, e toda a transformação no campo, porque eu falo até pouco tempo atrás, né? Esse pouco tempo atrás seriam 30 anos, mais ou menos. A terra era toda cultivada, né? Sucessivamente, ano a ano, após a colheita daquela cultura. Então, produtos químicos para controle, para capina química, para controle de ervas daninhas não era disponível, estava disponível. E conforme essas tecnologias foram surgindo da pessoa, mas o pai do plantio direto, que morreu agora recentemente, se não me engano, esse ano passado, eu lembro da notícia a ser divulgada, e em todos os meios agro foi muito comentado isso, porque ele foi um revolucionário, porque acho que a maior contribuição a nível de tecnologia para a agricultura atual é o sistema de plantio direto, né? Então, fora isso, existem inúmeras tecnologias que permitem maximizar a produtividade, seja com ganho genético, seja com esse ganho genético através de melhoramento genético, né? Seja com incremento aí de novas tecnologias, como eu falei rapidamente, tá? Produtos novos, novas proteínas que vão vir a dificultar o ataque de insetos. A gente tem, eu não comentei, mas vou aproveitar a pergunta para responder, a soja block, que é uma tecnologia que a Embrapa lançou recentemente para ajudar o controle de percevejos, né? Então, assim, a própria rotação de cultura e a palhada que se mantém no solo, ela é muito desejável, mesmo que a gente não consiga plantar um milho após a colheita da soja. O pessoal hoje trabalha de forma muito intensiva com a produção de matéria seca, seja através de braquiárias, milheto, braquiárias. Pessoal, travou para vocês também? Dando uma sequência. Se pegar as 3 últimas safras,
vocês vão, quem trabalha com agro vai saber que foi uma safra ruim, uma safrinha boa. Depois uma safra boa, uma safrinha ruim. Então, esse ano o pessoal veio de uma safra de soja bem regular talvez um pouco para menos de algumas regiões, contando que a safrinha seria muito produtiva. Infelizmente, aí não foi o que aconteceu. Em relação ao que está faltando, a semente, existem muitas pesquisas, acho que a maioria das pesquisas que são feitas nas plantas são realizadas em sementes. Então, graças a Deus, existe muito estudo sobre semente. Você perguntar para mim o que está faltando ainda, atualmente estou trabalhando muito em questão molecular, na parte de alguns genes, na parte de descobertas de alguns genes que dominam alguma função. Por exemplo, existem muitos trabalhos relacionados a genes, tentando descobrir quais são os genes que estão relacionados com a longevidade. Qual é aquele gene que expresso vai me apresentar uma semente com maior longevidade. Então, os trabalhos de hoje, já está tão avançado, os estudos na semente, que a gente já está no nível já molecular. Então, para hoje, os estudos atuais em relação aos genes que dominam algumas funções na semente, longevidade, o vigor e outros processos também, como a tolerância de secação e a correlação desses componentes de qualidade é o que está sendo estudado nesse período. Mas, graças a Deus, está bem avançados os estudos de sementes. Pessoal, mais alguma pergunta? O Theo fez uma pergunta. A variação climática, lembrando que em São Carlos leva o título da cidade do clima, foi um desafio para o cultivo de alguma semente? E se foi, qual a solução que vocês encontraram para resolver ou minimizar esse problema? Isso serviu para a separação de sementes mais resistentes? Vamos lá, pessoal. Existem linhas de pesquisa que vêm selecionando linhagens em ambientes com forte estresse hídrico. Recentemente eu recebi em um grupo a mensagem aí de um consultor de uma empresa com uma tecnologia para milho, onde ele apresentava resultados satisfatórios dentro dessa condição de déficit hídrico, ok? Então, o que acontece? Às vezes um problema indesejado nos mostra um caminho desejável, tá? Então, por isso que isso é bonito na ciência. E eu gosto muito de falar isso em todo lugar que eu vou, que a agricultura ela é uma ciência, tá? E ela não é uma ciência exata. Para a agricultura, às vezes, 1 mais 1 dá 3 e 2 mais 2 às vezes dá 1. Tá? São vários fatores, principalmente que fogem do nosso controle, como eu vou dizer o mais importante, é clima, que pode fazer com que um ano venha a ser um desafio, como foi esse ano. Mas aqui, Theo, aproveitando para comentar contigo aí o que a gente fez para tentar fugir ou amenizar um problema climático que veio a ser constatado, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, porém a gente tenta se precaver e tomar ações preventivas para evitar um problema, certo? No nosso caso, a gente fez o plantio de soja em uma propriedade localizada em Ibaté, onde a cultura anterior era cana-de-açúcar. Tá? Era uma área que vinha com um solo bem compactado,
tá? E o que a gente fez de diferente ali foi o manejo desse solo, tá? Ou, na verdade, o preparo desse solo. Não apenas com grades, tá? Para eliminar os restos culturais da cana. Eu tive a preocupação de deixar o solo com uma camada ou sem nenhuma camada compactada. Então a gente fez trabalho com subsolador, tentando colocar ele no máximo que possível ali para quebrar as camadas mais profundas de compactação no solo. Nessa área houve um acúmulo de palhada que dificultou bastante o trabalho dessa operação, tá? Mas na média a gente trabalhou o subsolo ali de 30 a 35 centímetros, tá? Então você pensa assim, a gente costuma a olhar sempre do solo para cima, mas a gente tem que pensar do solo para baixo, tá? Qualquer planta, a boca dela é a raiz. Apesar de trabalhar hoje de maneira muito intensa a nutrição foliar, que eu acho que é uma tecnologia que veio para somar também, a gente não pode deixar de pensar no princípio básico de que a boca da planta é a raiz, certo? Se você tem no teu solo uma barreira química com alumínio, por exemplo, certo? Ou uma barreira física com uma camada de solo compactado, essa raiz ela vai chegar até esse ponto e dali para frente ela vai ficar bloqueada para o seu crescimento e desenvolvimento. Então, o que acontece? Pensando no solo como uma esponja que vai armazenar água e disponibilizar essa água para a planta, conforme a raiz vai descendo, maior vai ser a capacidade dessa planta passar por um período aí de estresse hídrico, ok? Acho interessante a gente pensar, como o Alessandro falou, estratégia. A gente tem um histórico, muitas vezes, da área que a gente vai plantar, o histórico, muitas vezes, do tempo, do clima daqui da nossa cidade. Então, a gente precisa procurar estratégias. E uma estratégia boa é a escolha da cultivar, né? Existe uma cultivar perfeita para cada região. Então, a gente conhece as cultivares, a gente trabalha, e também as condições climáticas da nossa cidade. Então, a gente tenta juntar o útil e o agradável, escolher a melhor cultivar para o clima, né? Sim, clima e solo. Sim. Muito pertinente seu comentário. A escolha da cultivar. Apenas aqui, seguindo as perguntas, pessoal. O Rodrigo Augusto Dias Rodrigues perguntou sobre a atuação da empresa no mercado de orgânicos. Rodrigo, vamos lá. A Dissolo tem hoje 2 materiais dentro do portfólio de soja para atender o mercado de orgânico. Por que a gente fala que são 2 materiais? Porque são materiais de soja convencional. Elas não têm nem a tecnologia RR, de resistência ao glifosato ou qualquer outro tipo de herbicida, certo? E ela também não tem nenhum tipo de resistência a insetos, lagartas ou qualquer outro tipo de inseto. Temos um material também que ele, além de ser convencional, ele é direcionado para o consumo humano. Né? Então, quem gosta de uma saladinha de soja, quem gosta de leite de soja, tá? É um material que, tofu, quem gosta de ir num restaurantinho japonês, não gosta de tomar um misoshiro? Você gosta, Thiago? Não, não gosto. Você não gosta? Mas é bom. Nesse friozinho faz bem. Vou. Podemos sair daqui lá. Vamos lá. Vamos lá, menino. Churrasco, né? Churrasco é de sexta. O Fábio Perim vai vir fazer um churrasco sexta-feira pra gente aqui. Então, assim, temos sim produtos para atender. Tem uma fazenda aqui na região, a Fazenda da Toca, já veio várias vezes buscar com a gente aqui. Fazia encomenda do milho, especialmente sem tratamento nenhum para a produção de milho orgânico. Recentemente, o nosso colega aqui também acabou... Ih, rapaz, quem que era mesmo? Era o Matheus. Matheus ou Thiago? Qual? Primeiro? Ele mandou um oi para mim aqui. E eu esqueci agora o nome dele certinho. Mas, enfim. Ele, junto com o Mário, o irmão ou primo, não lembro agora, tiveram aqui na empresa pedindo para que a gente prestasse um serviço de secagem de milho orgânico. Então, a gente tomou todo o cuidado para que fosse segregado esse material dele, tá?
sem que houvesse nenhum tipo de contaminação, tá? Era uma lavoura orgânica, ela veio para cá, foi tomar todos os cuidados na recepção, na secagem, depois no embarque dessa mercadoria. Então, assim, a gente atua de forma direta e indireta, tá? Mas hoje nós não produzimos uma soja orgânica, tá? A Thaís está perguntando assim, ó, o produtor agrícola está atravessando esse momento tão delicado, não somente por conta da pandemia, bem como a escassez de chuva. Preço da soja em alta, porém a produção está caindo. Como a Dissol tem lidado com esse quadro? A produção está caindo, a produção? Para mim é licença. Você quer estar na produção. Vamos lá, Thaís. Bom, como que a Dissol vem trabalhando isso? A gente vem lidando com dificuldade, tá? Eu vou explicar por quê. Pode até parecer uma coisa meio adversa. Poxa, mas vocês vivem nesse negócio, preço alto não significa um resultado positivo para vocês? Em parte, sim. Mas lembrando que nós trabalhamos com semente, tá? E a matéria-prima da nossa semente é a soja. Se a soja sobe no mercado internacional, nacional e tudo mais, é impossível a gente não transmitir ou fazer esse repasse para o nosso produto final e, consequentemente, para o nosso cliente, o produtor, que de uma certa forma acaba sendo obrigado a comprar sementes num preço maior. A soja, ela na verdade, ela está sofrendo essa pressão nos preços, não só pelo fator climático, tá? Eu enxergo também que o momento de consumo que a pandemia fez com que aumentasse, né? Então, assim, chegou uma hora, eu não sei se todo mundo lembra, mas no início de março do ano passado, quando começaram os primeiros casos aqui, foi decretado não foram os lockdowns, mas os isolamentos e tudo mais. Bom, primeira coisa, a pessoa fica em casa, o que ela come? Arroz, feijão, macarrão também, né? Mas deixa de comer lanche, sai para jantar fora, enfim. O consumo de arroz aumentou assim de uma forma exponencial. Então, assim, nós não tínhamos esse estoque para controlar esse consumo e abastecer de uma forma inesperada o mercado interno. Eu não sei se vocês se lembram, mas houveram diversas reportagens e falando aí sobre o preço do arroz. A soja é a mesma coisa, porque ela é tanto base para alimentação animal como para a produção de alguns produtos que são básicos da nossa alimentação, como óleo de soja, né? Então, esse consumo, esse aumento inesperado, fez com que a pressão nos preços acontecesse. Também, lógico, uma pressão internacional, com um aumento de consumo pelos principais países exportadores, e, por fim, agora, a questão hídrica, né? Então, assim, a gente não teve uma quebra significativa na safra de soja, tá? O que houve, na verdade, foi que a maior parte dos produtores, eles fizeram contratos a preços que, no momento, eles eram muito interessantes, e ninguém nunca imaginou que o preço dos grãos, não só soja, como milho, como tudo, estariam nos patamares de hoje. Tá? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né, essa atuação de forma incisiva no campo, mas o nosso trabalho não fica só ali. Tá? A gente vai além, e lógico, todo o sistema global de produção e de consumo ele está diretamente relacionado com o nosso negócio. E com o negócio de vocês, agrônomos ou colegas aí que estão envolvidos na cadeia de produção do agro. Seja cana, seja milho, seja soja, seja bovinos, porque os preços todos estão altos. Então, ontem foi o ovo, né? Então, assim, eu estou até feliz, porque assim, a gente só estava falando do tomate, né? Era só o tomate. E
tomate daqui, tomate dali, tomate de lá. Você comer uma pizzazinha já ficava caro por causa do tomate, né? O molho da pizza ficava caro. Agora ficou tudo caro. Agora é o ovo, a soja, o leite, a carne e tudo mais. Quer acrescentar alguma coisa? Não, queria para outra pergunta. Vamos para a próxima. O Giovanni Marques fala assim: se existem lavouras próximas, iguais às lavouras cultivadas para sementes, como é o processo para não haver relação de uma lavoura com a outra em relação a variedades diferentes? Existe, na Instrução Normativa 45, existem as instruções para a produção de sementes. Dentro das instruções existe a parte do isolamento. É preciso ter um isolamento de campos de produção para não ter a contaminação, né? Então, o Ministério da Agricultura já prevê isso e já coloca regras para a produção de sementes. Então, a semente, para ser produzida, precisa ter um isolamento, precisa ter vistorias constantes na parte de florescimento, na parte de pré-colheita. Então, tudo isso é bem definido pelo Ministério. Então, para separar, para não haver contaminação, tem que ter isolamento. É isso? Tem uma pergunta aqui do Luiz Felipe Braga. Vamos ler aqui, ó. Quais as perspectivas da integração de produção de grãos e cana-de-açúcar para a região sudeste? O estado de São Paulo pode ser um produtor de soja? Luiz Felipe, na verdade, o estado de São Paulo já é um produtor de soja. Aqui na nossa região, a gente percebe o aumento da área plantada. A gente consegue hoje fazer um trabalho muito forte dentro do estado, né, e em diversas regiões. Por exemplo, ontem eu estava na cidade de Penápolis, tá? Atendendo um canal lá, e hoje eu comecei uma atividade que eu espero compartilhar um dia com vocês aí. Eu peguei aquele programa, o Google Earth, e eu comecei a pontuar os locais onde a gente está hoje desenvolvendo trabalhos. Então a gente começa a ver que o estado de São Paulo como um todo, ele está com uma propensão muito grande para plantio de soja, principalmente em reformas de área de cana-de-açúcar. Por quê? Alguns amigos há algum tempo que trabalhavam em usinas do Mato Grosso do Sul, Goiás, eles sempre me falavam: olha, espera e verá que um dia o pessoal lá em São Paulo vai enxergar o quanto que é bom vocês fazerem a rotação de cana com soja. E eu digo por quê? Porque a soja, ela deixa, no mínimo, 200 quilos de nitrogênio por hectare, o sistema radicular dela, que capta nitrogênio do ar e deixa fixa no solo, em forma dos rizomas da raiz. Isso dá um ganho de até 15% no primeiro corte de cana-de-açúcar. Tá? Então, assim, algumas usinas da região já enxergaram isso, já desenvolveram parcerias com produtores das suas regiões. Há um interesse muito grande de produtores em plantar soja em terra de usina, de cana, e das usinas em ceder essas terras para os produtores de soja plantarem nas áreas que serão feitos depois do plantio da cana-de-açúcar. Ok? Temos mais perguntas? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Luana Bicudo. Vocês usam aspersão? Isso ajuda muito, tanto nos nutrientes, isso facilita uma semeadura de precisão. Mas queria saber se, além desse processo, vocês usam algum específico ou em conjunto, usam tratamento convencional? Luana, a gente não entendeu sua pergunta aqui, não. Você reformula para a gente, por gentileza. Porque a aspersão, eu fico imaginando que seja alguma coisa de irrigação, certo? Macro e micronutrientes seria, talvez, por aplicação junto com um pulverizador, tá? Nós temos algumas áreas irrigadas, a gente trabalha com um pacote de micronutrientes, é feito em fases específicas da cultura, tá? Não existe um tratamento convencional, a gente vai avaliar conforme a necessidade nutricional da planta, ok? Acho que o que ela quis dizer foi realmente isso, Alessandra, a fertirrigação, né? Vocês fazem exportação de soja ou
direto ou indiretamente? Vamos lá, Arthur. Não, a gente não está trabalhando com exportação. Na verdade, nós temos alguns parceiros, que nem nosso amigo aqui, colega, o Rogério, que está aqui participando aí com comentários. O Rogério, na verdade, hoje é um corretor que trabalha com uma cerealista lá de Itapeva, que é a BM Cereais. Tá? Então, assim, em um determinado momento, nós desenvolvemos uma parceria onde recebemos aqui grãos de alguns produtores que vieram a estar atuando com ele, e daqui essa mercadoria saiu direto para o Porto de Santos. Tá? Hoje a BM tem aqui na região um silo, ali na cidade de Descalvado, onde ela faz a recepção desses grãos comerciais e dali vai direto para o Porto. Tá? São Paulo, aproveitando o gancho do Felipe aí, tem essa facilidade. Então, assim como o Paraná, nós somos um estado banhado pelo oceano e temos um dos principais portos aí de exportação do Brasil, que é o Porto de Santos. Além do que, não sei se o pessoal sabe, tem o TGG, que é o Terminal de Grãos do Guarujá, muito utilizado também para escoamento de grãos. Ok, pessoal? Cris, eu acho que você falou aqui, mas a gente está num processo de, tipo, quando a gente fala, a gente não escuta. Aí, quando a gente para de falar, a gente tem que abrir o celular aqui para a gente escutar. Então, a gente vai parar de falar aqui, vai abrir o áudio para ela. Isso. Eu falei que eu acho que o que a Luana quis falar foi sobre fertirrigação. Talvez se vocês usam fertirrigação. Ok, então vamos lá. Nas áreas que a gente trabalha com produção de semente, não. Apesar de já ter feito o uso dessa tecnologia para produção de HF, de tomate. Então, eu sei que em alguns países é muito utilizado esse sistema de irrigação, porém ele é um sistema um pouco oneroso, um pouco mais caro e, assim, o manejo dele é um pouco complicado, porque às vezes você tem que colocar os canos ou as mangueiras de gotejo para que seja feita ali a fertilização, isso. E aí, com o gotejo ali localizado no pé de cada planta, você adiciona os adubos que vão ser depois distribuídos ali via gotejo. Tá? Aqui na empresa a gente tem uma parreira de maracujá e a gente usa a fertilização lá. Temos uma estufa com morango, também é feito, mas assim, em grandes culturas como soja, milho, em grandes áreas eu acho que essa prática ela fica um pouco inviável. Tá? Café também é muito utilizado, tá? Mas aí para soja e para milho. Temos aqui algumas áreas que são áreas de pesquisa para facilitar aí o uso racional da água. Tá? Mas, assim, explorando isso de forma comercial, infelizmente nós não temos condição. Mais uma pergunta, Tiago e Alessandro. Vamos lá. Além das culturas citadas, é a pergunta do Pedro Fernandes. Além das culturas citadas, campos de produção almejam futuramente ampliar o portfólio de comercialização para outras cultivares, exemplo, girassol, trigo, especialmente no estado de Goiás? Vou partir contigo. Vai. Bom, a gente já plantamos trigo, tá? Hoje o meu irmão Bruno, ele está com uma área de grão de bico. Eu também planto painço, tá? E eu enxergo que, assim, existe uma infinidade de culturas que a gente pode chamar de culturas de cobertura
que a gente pode fazer o uso para evitar que o solo fique sem nada em cima, tá? A gente está sempre pensando em alguma coisa que venha agregar e que possa, de qualquer forma, ajudar o produtor no campo. Na verdade, Pedro, eu acho que indiretamente essa é a missão da Dissolo. Tá? A gente conversa muito, eu e meu pai, meus irmãos e toda a equipe. Como que a gente pode fazer para tentar, de alguma forma, ajudar o produtor rural? Em toda apresentação que eu vou, em todo treinamento que eu vou para dar para o pessoal, eu friso muito isso. Que o importante para mim, o importante para a empresa de solo, é o sucesso do produtor. Porque a gente depende dele. Certo? Então, nunca é uma coisa satisfatória quando a gente percebe o fracasso de algum trabalho que envolva semente nossa, ou mesmo que não seja nossa diretamente, certo? Mas que a gente esteja ligado diretamente ou indiretamente. Tem muita gente que vem aqui, às vezes, bater papo, conversar, trocar ideia. E, de uma certa forma, às vezes eu atendo, porque é uma forma que eu posso contribuir para que esse produtor ele consiga, aqui nessa conversa comigo, agregar algum tipo de informação que possa trazer benefício para ele, certo? Então, assim, eu acredito que essa seja a nossa missão, é proporcionar ganhos e o sucesso dos produtores e as pessoas que estejam diretamente ou indiretamente ligadas ao agronegócio no Brasil. Bom, gente, foi muito bom, né? Várias perguntas, a interação foi muito legal. Então, agradecer mais uma vez a vocês. Gostaria de fazer mais uma. Rapidinho, Luiz. Pegando lá a pergunta da Thaís, né, sobre a questão de preço, os aumentos que teve de produção, né, o custo de produção também. O Alessandro, né, que anda bastante, tem bastante contato com o produtor, não sei se você pode ser aberto, né, às ideias que eles têm para superar isso daí, ou eu gostaria que você falasse assim, dicas de como os agricultores, os produtores estão trabalhando para superar essa fase difícil. Bacana, Luiz. Obrigado pela sua pergunta aí. Foi uma pergunta, eu acho que é a pergunta para fechar. Acho que a pergunta mais importante aí, que não menos que as outras, tá? Mas eu acho que talvez aí vai dar uma ideia do que o produtor tem feito, na verdade. Tá? O produtor hoje, de uma forma assim bem profissional, ele se tornou um nato administrador. Tá? Então, ele hoje leva muito controlado, na maior parte dos casos, seja em qualquer dimensão, em qualquer tamanho de produtor que a gente esteja falando, aí, o pequeno, médio, grande, ele tem feito o trabalho, a lição de casa muito bem feita. Então, assim, como que a gente consegue evitar problemas? Tá? Bom, primeiro produzindo. Tá? Caso a gente não consiga produzir, hoje o produtor ele tem o quê? Ele tem o seguro agrícola. Então ele vai lá e ele faz esse seguro. Ah, mas o seguro não. O seguro é como se fosse um seguro de carro. Você tem um seguro de carro, você bate, vai lá, conserta. Então o seguro da lavoura, vem, não chove, as suas contas ficam pagas, você ainda está na atividade. Muitas vezes a pessoa acaba tendo que sair da atividade por um problema desse, certo? Então, ele aprendeu a como lidar com os problemas de uma forma muito profissional, certo? Hoje, de uma forma bem ampla, o produtor rural que não faz uso de tecnologias, que não usa sementes certificadas com qualidade, que não faz uma análise de solo,
que não tem um estudo climatológico da região onde ele trabalha, que não faz uma escolha correta de uma cultivar, seja para safra, safrinha, esse produtor ele sai da atividade. Ele pode ser um produtor de leite, um retirante que acorda cedo todo dia, vai lá e ordenha 10, 20, 30 vacas. Às vezes com a família, certo? Vai para a região sul, você vê lá o tanto de famílias que estão diretamente envolvidas ali com criação de suínos e aves, certo? A família está toda mobilizada e trabalhando junto. Então, eles têm essa consciência e eles levam na ponta do lápis. Então, hoje, a administração rural, a administração agrícola, né, dentro de cada propriedade, ela se tornou vital para que problemas como esse sejam amenizados de uma certa forma. A questão de mercado futuro, né, eu mencionei que ninguém esperava que o preço subisse. Mas e se o preço volta? Certo? Então, é uma coisa que a gente sempre conversa. Olha só, como que eu me garanto? Uai, você fecha o seu custo. Você fecha o seu custo de produção. Você tem, muitas vezes, o histórico de produtividade daquela área que você trabalha. Se você não tem, você consegue em órgãos nacionais ou conversando numa casa agropecuária, numa revenda, numa loja técnica na região, qual que é a média da produtividade por ali, naquele lugar que você está começando um trabalho. Então, você consegue estimar o teu custo, você consegue travar ele no mercado futuro, seja aí com um colega que nem eu acabei de falar agora, seja com outras trades que atuam de forma direta e indireta no complexo de produção de soja, certo? Então, para que hoje o produtor se mantenha no negócio, ele tem que se profissionalizar da forma como ele vem se profissionalizando, certo? Então, eu acho muito bacana a forma com que todos os produtores que eu vejo e que a gente assiste, que a gente conversa, eles têm hoje o zelo e o cuidado para com as contas do negócio dele, que acabam sendo vital para que ele permaneça aí na atividade. Ok? Perfeito. Isso aí. E aqui, né, o curso, o sítio, né, o Luiz Felipe está aí, pode falar também. A gente está à disposição para desenvolver experimentos junto com vocês, continuar sendo parceiros, né? Já começamos alguns e estamos à disposição para quando surgir alguma oportunidade de experimento junto com os alunos. Ô, Cris, aproveitando, né? Então, assim, não sei quantos participantes aqui hoje são alunos do curso, tá? Mas a gente tem aqui uma ex-aluna, uma aluna. E quase. A gente tem ainda também mais 2 alunos que, depois daquele bate-papo que a gente teve, né, eles fazem hoje parte do nosso corpo de colaboradores, sabe? São garotos sensacionais, sabe? De um talento, assim, notável, tá? Eu gostaria de colocar aqui à disposição, e quando a gente conversou numa reunião aqui, junto com o Luiz Felipe e com a Cris, eu gostaria de me colocar como um trampolim para esses alunos, né? Aproveitando o networking que eu tenho, né? Um trampolim para que esses alunos eles consigam estagiar ou buscar trabalho no mercado em outras regiões. Certo? Eu acho muito válido eles terem um contato com uma agricultura de grande porte, por exemplo, no Mato Grosso, em Goiás, ou até em regiões de fronteira, de abertura de mercados como Tocantins, Bahia, Maranhão. Tá? Então, essa experiência eu tive, fez com que eu crescesse muito profissionalmente,
E, assim, agradeço demais vocês, tá, por essa oportunidade aqui. Se a gente puder repetir isso, o nosso colega aqui, o Patrick Barbosa, é tenente da Polícia Militar. Ele é colega nosso, engenheiro agrônomo, e ele está hoje trabalhando na Polícia Ambiental. E ele pediu que a gente pudesse, um dia, numa oportunidade, fazer uma apresentação com eles, né, para que fosse apresentado esse trabalho deles aí. E eu deixo aqui esse convite para que, numa oportunidade aí, a gente consiga fazer alguma coisa visando principalmente direito ambiental, que é uma área muito importante, muito né? bacana e interessante para ser discutido aí também. Acho interessante também, eu acho que alguns alunos também que estão terminando o curso, acho que a escola também está aberta para alguns experimentos de TCC também. Sim, o laboratório está aberto para acolher os alunos, até para ter ideias também, né? A gente trabalha com sementes, a gente tem várias ideias para trabalhar em relação à qualidade física, fisiológica. Então, algum aluno que se interesse para ampliar, fazer um TCC também, acho que a escola está aberta para isso. Muito bom. E aí já vão tendo essa oportunidade de ver como é o mercado de trabalho, né? Muito bom, gente. Muito obrigada. Foi excelente. E vamos ver se a gente consegue fazer mais, porque é muito assunto, né? É isso aí. Estamos abertos para os próximos. Com certeza. Pessoal, então a gente se despede aqui. Cris, pode deixar com você as considerações finais. Tá joia. Obrigada, gente. Bom, gente, obrigada. Boa noite. Acho que todo mundo ficou bem feliz, bem satisfeito, né? Foi maravilhoso. Então, obrigada. Então, acho que a gente pode encerrar e assim que os certificados estiverem prontos, eu coloco no FTP também. Tá joia? Obrigada, gente. Até a próxima.